Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo. E hoje pessoal, eu quero tirar aqui uma dúvidazinha, fazer uma experiência aqui com vocês, certo? Eu acabei de rebobinar esse ventilador aqui e fiz um vídeo anterior para fazer um teste aqui com vocês, que é isso que eu vou fazer agora, só que como estava queimado não deu para me fazer, né? Agora eu estou com ele já no ponto, eu vou fazer aqui um teste aqui com vocês aqui pra gente ver, né? Fiz aí já um vídeo explicando aí como tirar esse capacitor de 3 terminais e colocar um de 2, até desse modelo aqui, se for o caso, né? Mas o intuito do vídeo de hoje é o seguinte, é descobrir, né, ver aqui que valor poderia colocar de capacitor aqui, certo? Sendo que o capacitor aqui não tem mais nada escrito. A gente fazendo algumas pesquisas na internet, a gente até consegue aí, né, ver pela marca do aparelho aí, pelo modelo. Mas vamos supor que você queira ver isso na prática, como funciona, assim, né? O que pode ser colocado, né, de valor aí, nem que não seja o valor original, mas que seja um valor próximo e que não venha dar problema pro ventilador, né? Então aqui tá sem nada mais, que apagou. E algumas pesquisas que eu fiz de ser de 8,5, né? Só que aqui tem um detalhe. Eu rebobinei ele aqui, então mudou a espessura do fio, mudou aí algumas coisas. Não dá mais pra gente se basear ou dizer que vou colocar o mesmo valor. Pode ser que não possa, pode ser que mude também devido a ser um outro fio, né, um outro enrolamento, inclusive passado de alumínio para cobre e tal, né? Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Vamos fazer esse teste, fazendo uma comparação aí pela lâmpada série, né? Que eu já fiz até um vídeo aí também explicando esse detalhe, que se você colocar um valor a mais, o que acontece, né? A lâmpada ali acende mais, significa que tem um consumo a mais. Isso acontece tanto para motor de ventilador ou de algum outro tipo de motor, como também de micro-ondas também. Se mudar o valor do capacitor, tipo, se você aumentar o valor do capacitor, ele vai puxar mais corrente. Mais ou menos isso. Então aqui vamos fazer uma comparação, ó. Falava ali que era para ser de 8,5, eu tô com aqui de 8 micro, pra gente fazer um teste, para ver o que vai acontecer, né? Então vamos colocar esse aqui, fazer um teste aqui. Pior que, deixa eu ver, tem que mostrar para vocês aqui a questão da lâmpada, né? Deixa eu apontar aqui para a lâmpada aqui pra gente fazer uma comparação aqui pela lâmpada, né? Que eu quero mostrar para vocês agora é a lâmpada. Tô com de 8 micro. Pronto, agora deixa eu ligar aqui na lâmpada série sem o capacitor. Ó. Pronto, sem o capacitor. Aqui tá só bobinando de trabalho, no caso, em ação, né? O brilho da lâmpada é esse daí, né? Tá na lâmpada série. E tá sem o capacitor conectado. Agora eu vou conectar aqui o capacitor, vamos ver o que acontece. O de 8 micro. Ó, rodou, normal. Só que você observa que o brilho da lâmpada tá... Quando eu encosto aqui, ó, ele já deu partida. Então quando eu encosto, a lâmpada acontece que fica mais forte. Quando eu tiro, fica mais fraca. Ó. Lógico, com isso também vai dar um pouco de força mais pro ventilador, né? Mas eu percebo isso, quando bota a lâmpada, quando bota o capacitor, a lâmpada aumenta o brilho, né? Deixa eu desligar aqui. Ó, desliguei. Aí, tá aí o brilho da lâmpada. Vou encostar o capacitor novamente pra você ver como é que é o comportamento. Ó. Tá vendo? A lâmpada, ela tende até a apagar um pouquinho, só que ela volta, quando encosta no meu capacitor, ela volta a acender. Porque aqui não é para ela apagar, certo? Não é isso que eu quero dizer para vocês. Porque apagar também ela não vai apagar por causa do enrolamento aqui, né? Que já fica aceso desse jeito aí. Mas isso, estamos fazendo um teste agora com capacitor de 8 micro. Deixa eu colocar aqui um valor agora mais baixo. Vamos colocar 6 micro agora. 6. Deixa eu procurar aqui um de 6. Pra gente fazer um teste. Eu tenho de 6 micro por aqui, ó. Pronto, de 6 micro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um de 6, cadê? Ó. Não, 6 micro. Vamos ver o que muda, se muda alguma coisa. Pra mais, pra menos, pra melhor. Vamos ver aqui. Capacitor aqui, fio de partida. Pronto. Deixa eu apagar a lâmpada aqui novamente. Ó, o brilho da lâmpada lá, daquele jeito, né? Sem o capacitor conectado. Agora vamos conectar aqui o capacitor. Vamos ver o que acontece. Fogo. Ó, quando encosta, ele ainda tá acendendo um pouquinho, né? Quando tira,
apaga um pouco, né? Não encosta, ele ainda acende um pouco, né? Então vemos aí que quanto mais capacitância, mais o brilho fica mais forte, o que pode ser prejudicial, né? Então nesse caso aqui, colocar um de 8 aqui, eu acho que pode ficar esquentando demais. É o que eu acho, pelos testes que eu tô fazendo aqui, né? Então eu vou até fazer um teste com valor mais baixo para ver aqui o que acontece. Pronto, pessoal, dando continuidade aqui, fiz até alguns outros testes aqui, pessoal. E vocês viram aí como é que foi o comportamento, colocando de 8 micro. Na minha opinião, o de 8 micro não cai bem aqui, pelo que eu vou mostrar pra vocês, né? O de 8 micro, vocês viram, tipo assim, quando liga a lâmpada sem o capacitor, você vê qual é o brilho da lâmpada aí. Então, o que teria que acontecer quando ele da partida era esse brilho diminuir, não era nem pra ficar esse brilho aqui, tá entendendo? Não é pra ficar esse brilho aqui. Aqui tá sem um capacitor. Então quando você colocasse o capacitor, ele teria que começar a rodar e diminuir esse brilho aí. E infelizmente não é exatamente o que acontece com o de 8 micro. Vamos fazer aqui mais uma vez, ó. Ó, vou botar aqui o de 8 micro aqui, tá ligado? Ó, veja aí o que acontece, né? Ó, você vê que diminui, mas é pouco. Pronto, ele partiu. Quando eu encosto, ó, você vê que ele vai acender mais. Ó, tá vendo? Eu tirei quando encosta, acende mais. E não era pra ser assim, é pra ser ao contrário. Entendeu? Por isso que eu acho. Vou dizer que tecnicamente eu acho que não pode ser o de 8. E aí eu penso até assim, com certeza talvez aquele de 8, tanto pela questão do enrolamento mesmo, que, né, do fio e tudo mais, e também porque ele tinha duas opções, de 110 e 220. Então, tipo em 110, se fosse botar um valor mais baixo, não ia ficar legal, já não ia dar bom, né? Porque como eu falei, não pode ser alto demais, mas também não pode ser baixo. Então talvez era uma configuração que dava para ser aqui do valor de 8, mas do jeito que eu fiz aqui agora, com o fio que eu fiz, com a espessura do fio que eu fiz, o de 8 aí não tá casando bem. Vamos colocar aqui, fazer um teste para vocês verem a diferença que é. Sim, eu fiz um teste com de 6, vocês viram que diminuiu pouca coisa, mas ainda acontece o mesmo fenômeno, ainda aumenta, né? Vou até ligar aqui de novo para vocês verem. Vou colocar com de 6, né? Que é 2 micro a menos, lógico, né? Que o de 8. Ó, vou dar uma ligadinha mais, aumenta, aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Posso estar errado, mas fazer o que, né? Ó, tá aí o brilho, sem capacitor, com capacitor, ó. Deu partida. Aí você vê que acontece o quê? Quando eu tiro, aumenta. Quando eu boto de 6, ó, já tá baixando um pouquinho. Só que a lâmpada ainda tá no brilhozinho mais forte. Então, como eu fiz uma pesquisa e disse que pode ser o de 8,5, tem uns que é de 8,5, tem uns que é o de 6. Então, tipo assim, esse de 6 pode até ser usado, apesar de que vai aumentar um pouquinho a corrente, né? Mas agora vamos colocar um de 4 micro. Teve um aí que eu coloquei, que eu fiz, acho que era um de 5 micro, era 5,5. Aí seria meu ideal, porque aí também não era nem baixo demais, que nem tipo botar 4, mas também não era muito, que nem colocar 8, né? E nem 6, né, no caso. Ó, vou colocar um agora de 4 micro, pessoal. Tô com capacitor agora de 4 micro. Vamos ver aí como é que dá a diferença grande, que aí baixa bastante a corrente. Porque é assim, pessoal, como a de partida tem menos inspira, a partir do momento que você bota um capacitor desse e ele acende mais, significa que tá, tipo, tivesse prevalecendo mais, puxando mais, fosse a bobina de partida e não é de trabalho, entendeu? Então tem que ficar só na de trabalho, né? Não pode ficar puxando mais da de partida, né? No meu entender, né? Ó, vamos ver, ó, novamente, brilho. Aqui tá sem o capacitor, por isso que o brilho é mais forte, né? Tem que levar em consideração isso aí. Agora vamos ver quando eu encosto, agora o de 4 micro apenas, ó. Olha aí o tanto que diminuiu o brilho dessa lâmpada, pessoal. Praticamente apaga a lâmpada. Agora sim, significa que tá funcionando somente com... a de trabalho saiu de ação e ficou... A de partida saiu de ação e ficou só de trabalho. Tá entendendo? Então vocês veem aí que a de 4 micro já cairia bem. Então se eu tivesse aqui um capacitor de 5 micro, até 5,5 mesmo, daria pra me colocar. Eu tô achando até de 6 ainda muito. Porque você vê aí a diferença que é. Vou até fazer uma comparação entre 6 e o de 4 aqui pra vocês verem. Deixa os dois já ligados junto aqui. Eu sempre tenho cuidado de descarregar o capacitor porque ele dá uma lapada. Depois se você encosta e tira, né? Ó. Pronto, ó. Tô com o dois ligado aqui pra gente fazer o teste, tá? Ó, vamos fazer o teste novamente com o de 6 micro, que ainda não é o ideal. O brilho da lâmpada aí, né? Sem o capacitor conectado. Agora vamos conectar aqui o capacitor de 6.
a lâmpada vai apagar apenas um pouco, ó. Diminuir o brilho, né? Ó, você vê que diminuiu. Ainda tá puxando a correntezinha, ó. Quando eu encosto, desencosto de 6 acende mais. Quando eu encosto, ele apaga mais. O que não acontece com o de 8, né? Como vocês viram. Ó, aí o tanto que fica ainda o brilho, ainda fica um pouquinho, né? Agora vamos tirar o de 6 e colocar o de 4 micro. Veja como apaga bem menos, apaga bem mais, né? Fica bem mais apagada. Olha aí a diferença, tá vendo? Esse é o de 4 micro. Então, tipo assim, aqui você chega no valor que também não pode colocar abaixo disso, porque senão também não fica bom. Aí você pode dizer, então se eu colocar um valor mais baixo, a lâmpada vai chegar a apagar. Não vai também não, porque para esse ventilador aqui não, né? Devido ao enrolamento dele mesmo. Não vai apagar, né? Aí vamos colocar um aqui de 2,5. Pronto, vamos colocar aqui um de 2,5. Só para você ver o que acontece. Vai acontecer a mesma coisa, ele vai dar partido normal. Vai apagar também a lâmpada, mas também não vai apagar mais do que aquilo, né? Então também a gente não pode botar um capacitor muito baixo. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar. Fogo. Pronto, aí sim, capacitor. 2,5 esse. Encostar. Ó, deu partida. E tá aí ainda o brilhozinho ainda normal. Da bobina mesmo, certo? Esse é o peso da bobina normal. Beleza? Então isso você pode também, se você tiver como medir a corrente, também você pode se basear pela corrente, né? Que não pode ficar uma corrente muito alta também. E aí isso também, não, como eu disse, né? O valor do capacitor também não pode estar muito baixo, porque senão ele vai perder também eficiência também, né? Mas se tiver alta, é isso que eu mostrei pra vocês aí, o resultado, né? Por isso que não pode. Então eu jamais vou deixar um de 8 micro aqui. Eu tô até suspeitando de deixar esse de 6. Até esse de 6 eu tô meio cismado aqui de deixar, tô achando até muito ainda. Se tivesse um de 5 mesmo, se tivesse um de 5 dava melhor. Vamos ver aqui, se eu tiver pelo menos 2 de 2,5, eu vou colocar o 2 de 2,5, que dá 5. Dá melhor do que colocar esse de 6. Mas também dá mais do que colocar o de 4. Se colocar só esse de 4 também, é muito, assim, eu acho muito pouco. Porque, tipo assim, ele chegou, né, deixando ali o brilho da lâmpada bem baixo. Mas como tô fazendo um teste com de 4 micro, comparando com o de 6, então tem diferença de 2 micro. Então dá pra botar alguma coisa, talvez dê pra gente colocar alguma coisinha a mais, entendeu? E quanto mais um pouquinho puder botar, melhor, né? Então, comente aí, pessoal, pra ver se estou certo, se estou errado. Se vocês colocariam o de 6 mesmo. Se vocês colocariam o de 6 micro mesmo. Ou não e tal. Deixa eu descarregar esse capacitor aqui pra não dar problema. A gente pega um choque. Descarregar. Pronto. E aí, galera, vocês colocariam o de 6 mesmo? Será que é normal mesmo ter esse peso aqui, ó? Para aí. Você viu que diminuiu um pouquinho, né? Que aí pelo menos diminuiu, né? Ruim é quando não diminui, como o de 8, como vocês viram. A gente tira, aumenta, né? Bota, ele diminui mais. Mas querendo ou não, ainda vai ter um peso assim, né? Entendeu, galera? Então vou ver aqui, se eu tiver um de 5 micro, 5,5, eu ainda vou colocar, vai ser melhor do que este de 6, né? Caso contrário, vai ficar este de 6 mesmo. Acho que este de 6 mesmo, acho que não é corrente demais assim, não. Vamos medir aqui a corrente aqui, pra ver. Medir a corrente aqui, que aí no instante a gente sabe também, né? Vamos ver se eu sei medir a corrente disso aqui. Eu nunca medi, não. Não sei nem como é que funciona, não, mas vamos ver aqui. Usando esse multímetro aqui, tem uma opção aqui de você medir a corrente, né? Nesse aqui eu acho que tem uma opção de corrente alternada. Para medir corrente, eu acho que tem que colocar aqui, ó. Acho que é nessa escala aqui, de 20, ó. Acho que, eu não sei se muda aqui alguma coisa da corrente alternada desse lado. Vou colocar aqui. Pra gente ver aí como é que é isso, né? Nem sei como é que mede isso. Alternado é alternado, né? Não tem negócio de... Aí vamos ver aqui como é que é. Aqui eu fazendo o teste com um de 6. Pronto, capacitor de 6, né? E aqui eu vou colocar aqui a ponteira do multímetro. E aqui a outra, né? Acho que é assim que mede, né? Corrente. Não é assim, pessoal, né? Sei não, nunca medi isso não. Vamos ver, tá aqui na lâmpada série primeiro. Ó. Isso tá na lâmpada série, né? O brilho da lâmpada daquele jeito.
0,3 quer dizer que é o quê? Não sei como é isso aqui. 300 mA. 300 não, como é? Não sei como é isso aqui. 3 não, mas não é 3 mA. 3 mA. 3 amperes, não é? Não, mas não é. Tá na de 20 amperes, tá ponto 30. Aí ponto 30 aqui que é 300 mA, né? 0,30. É 300 mA. E, sim, mas tá na lâmpada, deixa eu botar direto aqui. Botar direto pra subir mais, né? 4 amperes, 400 mA. Vamos acabar de fazer o teste aqui mudando o capacitor, porque chegou a gente aqui. Pronto, pessoal, vamos continuar aqui. Tirei o capacitor de 6 micros, né? Deu 400 mA, né? Ligando direto, não sei se viram. 400 mA, eu acho que é isso, né? Não sei se eu tô sabendo interpretar isso aí. Agora vamos colocar o de... colocar o de 8 aqui, né? Pra gente ver o quanto vai subir de corrente. Talvez, não sei se vai subir demais, mas vai subir. Porque vocês viram que a lâmpada nem apagou. Nem baixou o brilho, né, no caso. Nem baixou o brilho, que eu quero dizer. Cadê o cabo? Cadê o cabo? O cabo. Aí o seu do multímetro conectado do mesmo jeito. Vamos ver agora quanto vai dar na lâmpada. Ó, na lâmpada já deu 400, tá vendo? Praticamente, né? E direto. Vai subir mais um pouquinho, né? Cadê? Fogo. Ó, direto já vai dar pra... vai estabilizando, né? Quase 600. Já quase 1 ampere, né? Quase 1 ampere já. Quase 1 ampere. Quase um. Quase 1 ampere, né, pessoal? Então, vamos fazer agora o teste. Quase 1, né? Quase 1 não, né? Quase 600, né? Ó, agora vamos tirar o de 8. Vocês viram aí, que ele realmente puxa bem mais corrente. Igual eu falei, quanto mais corrente, quanto mais capacitância, mais puxa corrente. Agora vamos colocar só o de 4. De 4 micro aqui pra gente ver a diferença. Vai cair pra 300 direto, né? Deu 400 de 6, né? Vamos ver aqui. Engata aí, bicho. Então, primeiro na lâmpada. Pra ver se não tem curta aqui alguma coisa. Olha, na lâmpada caiu aí para 200 e pouco, né? 280 mA, 280, então vamos direto, deu 400. Tá aí, né? Mais ou menos nessa faixa aí mesmo, tá? Caiu até um pouquinho, né? Deu 380. Com de 4 deu... Não, com de 6... Aí o de 4 micros deu 380, né? 4.380. Uma diferença mínima, né? Então por isso talvez dê até pra me botar o de... Dê pra me botar o de 6. Não tem tanta diferença, né? Só 20 mA, né? Agora o que deu diferença mesmo foi colocando o de 8, né? Viu aí o de 8. Agora vamos colocar aqui o de 2,5 aqui, só fazer enxame. Vou colocar aqui o de 2,5. Vamos colocar de 2,5 fazer enxame, bom. 2,5, 380. Nem grande, bará. Ó. Olha, agora eu vou ligar. Na lâmpada. 208. Direto. Aí é o valor mínimo mesmo, não tem pra gente correr não. Tem 2,5, foi 370, né? 370, 380. Então eu acho que vai dar pra mim colocar, né, sem problema o de 6. Porque o de 6 fica em 400. Vou colocar o de 6 mesmo. Pelo menos, pelo que eu vi por aí, podia ser o de 6, né? Ou de 8,5, então de 8,5 eu sei que não pode. Porque fica muito pesado. Mas mesmo essa daqui, 400 aqui, eu não tô achando muito. Vou fazer uns cálculos aqui pra mim ver um negócio ainda. Vamos lá. Eu sei que se tivesse o de 5 aqui era o bom. De 5. 5,5. Ó, direto. Não, direto não. Na lâmpada.
Deu 300 direto, dá 400, né? Estabiliza em 400. 390, não. 400. Se botar o de 4, faz 20 mA, né? Se botar o de 4, fica... Se botar o de 4, fica 380, né? Acho que vai dar pra deixar o de 6 mesmo, pessoal. Deixar o de 6 aqui funcionando, pra ver. Vai esquentar muito, né? Mas acho que vai dar pra deixar o de 6. Se eu tivesse o de 5, eu botar. Se eu não tiver, eu deixo o de 6 mesmo. Tá, eu tô fazendo aqui só uns testes aqui na prática pra vocês verem a diferença e como fazer os testes pra você chegar aí no valor correto de capacitor. Mesmo sem você, né, saber mais qual é o valor correto. Show? Isso dá pra você fazer o teste na prática e descobrir. Tanto usando multímetro, para ver amperímetro, né, para ver essa parte de corrente. Também usando a própria lâmpada. Só a lâmpada séria também dá para você se basear, porque você vai ver ali o momento que ele sobe o brilho da lâmpada ou baixa, né? Show? Então é isso aí. Fica a dica aí para vocês. Vocês pegam em cima, até deixar qual? Se eu não tiver o de 5, pessoal, o 5,5, vou deixar isso mesmo de 6, porque vocês viram aí que em corrente ali não diminuiu tanto, né? Colocando o de 4 micro. Então, como é mínimo a corrente, então pode ficar isso aí mesmo, sem problema, né? Acredito que sem problema, né? Mas eu ficaria mais seguro se fosse um de 5 ou 5,5. Show? Isso aí, valeu, até o próximo vídeo.